intolerância religiosa. Essa semana passada, nós tivemos em Santana do Livramento um encontro que nós denominamos como Povo de Terreiro Conversa com o Estado. Nesta conversa com o Estado, nós chamamos a Brigada Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Como convite aceito, foram apenas a Brigada Militar e a Delegacia de Polícia Civil, representada no delegado, agora não fugiu o nome dele. Mas os demais órgãos públicos deram uma desculpa, e eu digo da maneira mais clara, esfarrapada, para não ir conversar conosco. Por quê? Porque nosso povo de terreiro ia impor suas questões, ia perguntar, ia devagar, ia debater, e só debate quem está preparado para o debate, correto? Então, no momento que muitas pessoas deram seus depoimentos de coisas terríveis que aconteceram, como a Manhana de Xangô, ela contou que até hoje tem uma marca de tiro na parede do terreiro dela, porque um vizinho se sentiu incomodado com o tambor que tinha passado da meia-noite e deu um tiro. Só que ali tem velhos, tem crianças, tem pessoas de toda a atenção, toda a sorte, que pode ter até atingido alguém, mas por sorte, porque é um terreiro de verdade, não aconteceu nada. Então, o que eu fico impressionado é o seguinte: a gente joga para eles essas questões e eles não devolvem com resposta para a gente. Em Santana do Livramento, eu sugeri, certo? Já existe várias outras pessoas que já tomaram essa mesma atitude, mas eu sugeri que nós façamos uma cartilha, ir lá com as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais sobre os nossos direitos, os direitos que abarcam a nossa religiosidade, contra a intolerância religiosa. E já temos o material pronto, estamos procurando emendas impositivas para que o governo do município nos ajude, mesmo que fosse através de um decreto, uma lei orgânica, qualquer coisa dessa natureza, que nós consigamos botar essa cartilha na mão de cada pessoa e cada terreiro. Não só os pais santos, mas os filhos também. Em virtude de que o senhor pode estar trabalhando com o seu tiriri, alguém se incomodar com o barulho e a sua filha está com a cartilha aqui, ó. Não só porque o tiriri vai ficar no mundo, o pai não vai precisar se incomodar, porque a lei federal diz que eu tenho essa, a lei o artigo 5º da Constituição e o artigo do inciso 6º ao 8º diz que eu tenho direito e eu posso, minha liturgia não vai ser invadida, que a minha casa é inviolável no momento de culto. Então, todas essas questões, os filhos da casa, assim como o pai, tem que saber que existem e que nos dão vantagem. Só que se a gente não souber, a Brigada Militar nem sempre tem essa instrução, e poderá ocorrer sim um confronto ou um momento de violência ou qualquer coisa dessa natureza que nos tire do eixo. Por quê? Porque muitas vezes, sem o conhecimento de ambos os lados, ou seja, tanto da brigada quanto das casas de religião, pode dar esse conflito. Tanto é que nós comentávamos agora há pouco que a mãe Sandra teve esse conflito com a brigada, etc. Isso aconteceu em Santana do Livramento há mais de 10 anos, e ela há 10 anos teve a casa fechada, e a casa dela foi proibida pelo Ministério Público ao obrigá-la a assinar um termo de ajuste de conduta, que chama TAC, para que conformar os vizinhos dela com o barulho. Mas eu quero lembrar-lhes que, como não somos danceteria, não entramos na lei do silêncio, certo? Não entramos na lei do silêncio. Essa questão de limite sonoro para terreiros não existe. Não somos danceteria, não estamos no show, mesmo que a gente utilize aparelhos eletrônicos, nós não entramos na lei do silêncio pela liberdade litúrgica, certo? Segundo ponto, nós não precisamos de alvará de funcionamento se não formos ONG, se não formos associações culturais. Liturgia a gente pode fazer no meio da praça, a gente tem liberdade para isso, as leis nos amparam. A gente pode fazer na encruzilhada, no cruzeiro, a gente pode fazer às 3 da tarde no cemitério com roupa, com oferenda, com tudo. A lei estadual nos protege.
assim como o Estado do Rio Grande do Sul já ter determinado a partir de 2013 que o sacrifício animal é lícito, nada pode nos privar do sacrifício animal. Nossa liturgia engloba isso, chamamos de elebó, e a gente faz, e é correto, a lei está do nosso lado. Nada pode nos atrapalhar frente a isso. Então, nenhum dos nossos direitos é cerceado pela lei. Então, a sociedade não pode se valer do desconhecimento da lei para agir fora dela. Ou seja, quando nós falamos que o vizinho se incomodou, ele que engula o incômodo, porque eu estou dentro da lei. Ah, porque passou alguém e deu um tiro. Ele está cometendo um crime. Eu não, eu estou dentro da lei. E por mais que a gente ache absurdo que a lei não prevalece para todo mundo, nós temos sim que buscar nossos direitos. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais poder a gente tem sobre aqueles que querem estragar nossa religião, deturpar nossa religião, nos tornar marginais em coisas que nós somos nobres. E nós temos que perceber isso. O empoderamento da nossa religião, a luta por nosso Exu, por nosso Orixá, por nosso Caboclo, por nosso Preto Velho, não se limita às paredes do terreiro, não se limita a se esconder atrás das moitas, não se limita a ir de madrugada, 3 da manhã, largar uma oferenda para Exu, que eu estou com vergonha da minha roupa, da minha guia, disso, daquilo. Não se trata disso. Se trata de eu sair para fora, porque nós somos todos seres políticos. Nós todos vivemos em sociedade e a nossa sociedade precisa nos aceitar, porque já se habituaram a nos marginalizar, a nos criminalizar e a nos ignorar e muitas vezes nos invisibilizar. Este é um fator gravíssimo, porque como disse o pai, que falou sobre a questão dos ciganos, que a violência está aumentando consideravelmente no estado do Rio Grande do Sul. Se nós permitirmos que eles invadam nossas casas, porque não gostam disso, não gostam daquilo, não aceitam tal coisa, nós estaremos nos curvando a eles e não a nossa fé. E lembrando, nós temos a lei do nosso lado. Então que se exija, não só a SEMAR, não só os conselhos municipais, mas que se exija dos governos, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal, assim mesmo dos órgãos do executivo, que é a Delegacia de Polícia Civil e a Brigada Militar, que conheçam os nossos direitos e respeitem nossos direitos. Que este é o ato principal, a conversa prévia, falando a eles, a gente sabe do que a gente pode, a gente sabe nossos direitos, e no momento que nós conhecemos os nossos direitos, a gente não vai deixar nem que vocês invadam e nem que a queixa do vizinho ou de qualquer outro intolerante religioso se valha dentro da minha casa mais do que a minha própria fé. Entendem? Quando aconteceu com a mãe Elisete da Oiá, lá, eu acho que era Cachoeirinha, que tomaram o tambor, a sineta e o agê dela, isto é crime e foi um crime praticado pela Brigada Militar. Porque instrumentos ritualísticos não podem ser apreendidos de forma alguma. Isso porque com certeza eles não viram a faca, senão iam dizer que era uma branca, porque o povo estava correndo risco, tinha uma faca grudada numa tábua. Então, isto é crime, e foi crime praticado. Pararam o batuque dessa mãe de santo, pararam os instrumentos, acabaram com o ritual, e por quê? Porque um vizinho se queixou. Não é justo em nenhum âmbito de raciocínio ou nada de forma lógica. Assim como tentaram com o pai Maurício, que o pai Maurício estava em Não Me Toque, uma região conhecida pelo seu racismo extremo, e lá deu segundos de violência. Nós temos que observar sobre isso. Temos que observar para a gente não chegar às vias de fato com ninguém, porque a razão é minha. Só que se o primeiro soco for meu, eu perco a razão. Eu posso levantar a voz quanto eu quiser, o quanto o meu pulmão aguentar, mas eu não posso levantar a mão.
Porque eu não posso aumentar um crime que já está acontecendo. Nós não temos que ser vítimas de violência. Se tivermos o conhecimento, a gente não tem necessidade nem de abrir a porta para a brigada. E se ela meter o pé na porta, ela vai ter que pagar porque isso é um crime. E sempre tem em mão um celular, uma criança de 9, 10 anos com o celular gravando a situação. E várias testemunhas, anotem nome de testemunhas, porque é necessário para fazer boletim de ocorrência. Sabe por quê? É bem antiético o que eu vou dizer agora. Porque o momento é o seguinte, é como Maria da Penha. Eles vão lá, elas vão lá, reclamam, meu marido me bateu, ameaçou. Na terceira, reage, porque tu já avisou a polícia que tu está sofrendo agressão. Tu já informou e já colocou provas a teu favor. Então, se a brigada vier dar com o pé na tua porta, tu pode reagir a partir dali. Porque é horrível, um conselho horroroso, aumenta a violência. Gente, até quando a gente vai ficar com a bunda exposta na janela? Até quando essa violência pode destruir a nossa fé, nossa ritualística e as nossas verdades? Se a lei está do nosso lado. É fazer valer, é fazer a aplicabilidade acontecer, é ter em mente o que a gente realmente pode fazer por nós, por nossos irmãos, alertando a eles também. Então, assim que surgir, assim que se materializar a nossa cartilha, nós viremos distribuir com vocês, para que vocês também consigam movimentar esse conhecimento dentro das casas religiosas de vocês, assim como a gente também vai fazer de forma digital, para caso ninguém sabe em que gaveta o pai guardou, não, tá aqui ó, eu tenho internet no meu celular, tô mostrando para ti, tu não pode entrar no meu terreiro por esse motivo. Pronto. A gente tem que estar munido com respostas na ponta da língua, a gente tem que estar armado com a lei e com a verdade, porque senão vai virar uma guerra santa, vai virar uma agressividade atrás da outra, uma violência atrás da outra, porque o neopentecostal não aguenta a nossa liberdade. A cultura iorubá é totalmente, e banto, totalmente distinta da eurocristã. Lá na África, em África, o raciocínio é totalmente diferente de sociedade, de concepção familiar, de amor, e que nós recebemos goela abaixo do colonizador as verdades dele. E por mais que a gente queira sair desse ritmo hoje, a gente não pode, porque a sociedade é multicultural. E isso já nos aprisiona. Agora, ser aprisionado por regras limitantes da cultura europeia ainda não aceito. O meu caboclo não vai se inclinar ao vizinho que grita porque não gostou do tambor. Se o de vocês vai, desculpa, a minha doutrina é outra. O meu Exu não vai parar de cantar porque o vizinho acha que eu não posso cantar. Beuzebu avisa Satanás que tem diabo na terra e vem chegando mais. Não vai! Se o vizinho não gostar, que ajoelhe na beirada da cama e reze até doer o joelho. Porque eu não vou parar. Não vou. Eu tenho os meus direitos, eu não vou parar. E assim como eu conheço os meus direitos, eu quero que todos conheçam os direitos e multipliquem essa verdade, para que nessa multiplicação nenhum de nós mais sejamos vítimas da má vontade, do capricho e da birra alheia. Agora sim, obrigado pela atenção, obrigado pelo convite.